Muito bem. Acontecendo. Quem tá querendo pesquisar e não tô conseguindo? Muito bem, o pessoal está chegando aqui, estamos nos organizando, nos preparando, tá certo? Já já a gente começa. Enquanto o pessoal está entrando, vai dando aí teu oi, vai dizendo quem é você, de onde você é, para a gente ir abrindo espaço. A gente hoje não é sermão, tá? É uma conversa, um bate-papo. Então você pode enviar sua pergunta se quiser, você pode... Muito bem, aqui já estamos com a irmã Benilda. Então manda a tua pergunta, manda a tua dúvida. Hoje nós vamos falar sobre Daniel capítulo 2. E eu queria contar com a participação de vocês então, tá bom? Deixa eu só fazer aqui, estou só olhando. Boa noite, irmã. Tudo bem com a senhora? Então vai dar pra gente ver aqui boa noite aqui na Adriele. Boa noite a irmã Patrícia. Deixa eu ir organizando aqui. Estava tentando ver como é que eu ia fazer para compartilhar aqui. Abrir uma sala. Conseguiu? Ok. Deixe-me só ver aqui. Muito bem. Boa noite, irmão Almir. Boa noite. Feliz semana, meu querido. Como vocês estão? Como é que está o Tiaguinho? Tá bem? Muito bom. Queridos, enquanto isso, na sala da justiça, como diz a história, deixe-me fazer assim para que a gente possa então começar, tá certo? Eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui e eu queria dizer que é um momento muito importante para a gente. Antes da gente começar, eu queria só refletir um pouco aqui, a gente pensar um pouco nesses nossos dias, né? Que loucura estão esses nossos dias, gente. Uma verdadeira loucura. Terrível a situação. A gente não sabe mais o dia que volta, se voltar ao normal, como será essa volta ao normal. Tem gente aí dizendo que levam 2 anos para as coisas voltarem ao normal, outros dizem que com 1 ano as coisas já estarão normais, e assim a gente vai nessa loucura chamada Terra, né? Vida. Estamos como se estivéssemos agora o planeta está em desespero. E hoje a gente vai começar a falar sobre a importância desse momento e a segurança que nós precisamos para viver esses dias, né? Para viver esses dias. Nós vamos pegar esse livro aqui, queridos, O Mistério da Profecia, tá? Nós vamos usar este livro aqui,
o mistério da profecia, para a gente poder ter ele como base para nos guiar, tá certo? No nosso estudo, tá bom? Estamos vendo aqui a irmã Nereide, né? Muito bem, Nereide entrou agora, seja bem-vinda. Almir está assistindo. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma rápida oração, para a gente poder então começar a falarmos sobre esse tema, sobre os mistérios, sobre as profecias que existem para o tempo do fim e que segurança eu posso ter, para esses dias, para o futuro, como eu posso passar por tudo isso e manter principalmente a minha saúde emocional, a minha fé, a minha confiança em alta, tá bom? Vamos então fechar os olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo e Deus Eterno, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos um pouco, de estudarmos, de aprendermos, de compartilharmos, Senhor Deus, sobre a Tua Palavra, sobre quais os acontecimentos que estão para o futuro. Por favor, Senhor, conduza esse bate-papo, não é uma pregação, não será um sermão, é uma conversa, podemos interagir e queremos fazer isso, mas queremos fazer isso na Tua presença, para que o Senhor possa nos guiar no que vamos estar debatendo essa noite, ok? Então fica conosco, Senhor, esteja com todos nós, nos dando uma noite de sábado na Tua presença, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, muito bem. Talvez a palavra que mais passe pela nossa mente, ou que melhor expresse o nosso sentimento nesse momento, seja incerteza. Não sei se você vai concordar. Se você tiver alguma outra, pode colocar aí uma palavra que esteja, que expresse o que você está sentindo nesse momento, ou qual a sua expectativa com relação ao futuro. Pode postar aqui, a gente está lendo e vamos interagir com vocês. Tá certo? Lembrando que isso aqui não é um sermão, isso aqui é um bate-papo, é uma conversa bem tranquila, bem descontraída. Você pode mandar a sua pergunta, é só escrever aí na sua timeline, aí a gente vai vendo, tá? Magali está aqui, vocês não estão vendo, ela vai, se você quiser mandar pelo WhatsApp dela uma pergunta ou um comentário, pode mandar também, que ela vai ser a sua voz aqui essa noite, tá certo? Mas eu acredito que a palavra que mais expressa esse nosso momento é essa, é incerteza. A gente está vivendo num mundo que parece surreal. Parece que a gente não está naquele planeta Terra do início de 2020. O que aconteceu com esse nosso planeta, com as nossas certezas? Eu sei que você, que é um profissional assim como eu, você também tenha passado por esses momentos, né? No início do ano a gente senta, a gente planeja as nossas ações, as nossas metas, o que é crucialmente importante para nós, o que não vai ser tão importante, quais são os nossos objetivos imediatos, quais serão os nossos objetivos a médio e a longo prazo, o que nós vamos fazer durante o ano. E parece que depois de fevereiro as coisas ficaram de perna para o ar. Os nossos planos foram para o espaço. E eu sei que você deve ter pensado, né? Assim como eu também penso, e não é de se estranhar. Meu Deus, o que está acontecendo? E as incertezas com relação ao futuro, né? A cada 15 dias o governador, o prefeito vem e diz, olha, vamos ter que estender o isolamento por mais 15 dias, por mais 20 dias, né? Agora vem esse tal desse lockdown e algumas cidades, algumas capitais como Fortaleza, Recife já estão adotando e, meu Deus, né? Meu Deus,
A gente não sabe o que fazer, a gente parece que não sabe o que está acontecendo. Mas aí, gente, eu fico imaginando, né? O nosso futuro como será? O que Deus espera ou o que Deus tem planejado para nós? Ou será que dá para a gente confiar realmente no que a Bíblia fala? Porque, né, assim, venhamos e convenhamos, é um livro antigo. É um livro de coisas antigas. E a pergunta é, dá para confiar nisso? Qual é o grau de confiabilidade que eu posso ter num livro que foi escrito há quase, né, foi terminado há quase 2000 anos? A Bíblia, ela vai ter um período de tempo. Se você for olhar o primeiro livro a ser escrito, que é o livro de Jó, e logo em seguida vem o livro do Gênesis, nós estamos falando aí de perto de 4000 anos. Qual é a confiança que eu posso ter numa coisa escrita há 4000 anos? Graças a Deus, nós podemos sim confiar nisso, nesse livro. E é isso que a gente vai ver essa noite, tá certo? Essa noite nós vamos estudar uma profecia, e esta profecia nos traz certeza, nos traz confiança. E é isso que eu espero que você também compartilhe comigo no final dessa nossa conversa. Eu queria começar falando para vocês sobre certezas, né? As certezas que nós temos nos nossos dias. Magali, você que está aqui do outro lado da câmera, quais são as certezas que você tem hoje? As certezas? A certeza que eu estou viva. Essa é a grande certeza que eu tenho hoje. A certeza da volta de Jesus. São grandes certezas. Ok, mas é isso mesmo, gente. Eu acho que hoje só dá para você ter certeza que está vivo, né? E que Jesus vai voltar. São duas grandes certezas. Mas, gente, à medida que a gente está avançando e os dias vão passando, eu fiz uma pequena pesquisa para introduzir o nosso assunto, e um dos fatos que eu encontrei foi o aumento no número de pessoas que compraram calmantes, tá? 20%. Cresceu o número de calmantes, a venda de calmantes cresceu 20%. Mas ansiolíticos, remédios para controlar a ansiedade, cresceram 60%. Nós estamos vivendo um estado hoje de ansiedade muito grande. E já há algum tempo, isso não é de agora é só o agravamento dessa situação, mas o uso de drogas lícitas vem crescendo de uma forma muito absurda. Nos Estados Unidos, eles enfrentam uma crise provocada pelo uso excessivo de calmantes e ansiolíticos. E nós estamos falando do país mais rico do mundo, que enfrenta hoje uma crise de uso de opioides. Cresceu 60%, e opioides são calmantes à base de ópio. Ópio é uma droga lá da China, do Oriente, e é extremamente viciante. Isso cresceu 60%. As pessoas estão desesperadas, ansiosas, incertas com relação ao futuro, e por conta disso elas estão buscando alguma forma de estabilizar a situação, se acalmar. Algumas estão usando bebidas alcoólicas, também cresceu o consumo de bebida alcoólica no Brasil, cresceu 15%. Tá? Isso quer dizer que 15% das pessoas que não bebiam começaram a beber. Eu não estou falando dos que já bebiam, eu estou falando de pessoas que não bebiam e que começaram a beber, né, nesses últimos 2 meses, devido à preocupação, devido à ansiedade delas. E queridos, nós estamos preocupados com isso. E
precisamos agora lançar uma luz sobre o nosso futuro. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, eu estou aqui com a minha, tá? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro do profeta Daniel. Vamos estudar o capítulo 2 de Daniel e algumas curiosidades, alguns fatores deste livro que são importantes e principalmente dessa primeira profecia. Você pode me perguntar assim, Ricardo, por que a gente vai começar, pastor? Justamente por Daniel capítulo 2. Nós vamos estudar aqui uma das profecias mais longas, tá? E todo o contexto que estava por trás desta profecia, e no final nosso objetivo é trazer confiança com relação ao futuro, o seu e o meu futuro. Primeira coisa, queridos, o que a gente vai olhar agora, esse texto de Daniel capítulo 2, ele acontece por volta do ano 600 a.C. Essa informação ela é importante, tá? Vamos lançar o olhar sobre um texto de 2.600 anos atrás. Nessa época, o Babilônia estava no auge, né? Ela estava no seu apogeu e era comum da cultura da época. Os reis acreditavam, e Nabucodonosor, que é o rei específico do capítulo 2 de Daniel, o próprio nome dele já dava a entender. Nabucodonosor queria dizer Nabu ou Nebo, o deus Nebo, que era o pai dos deuses, protege o rei. Nabucodonosor, ele era considerado, ele se autodenominava o filho do deus Nebo. Isso não era nada assim de novo, tá? Não havia nada de novo nisso. Os próprios faraós já se achavam filhos de divindades, né? O faraó Ramsés era o filho do deus Sés, por exemplo, e isso era comum, tá certo? Isso era comum. Não era que Nabucodonosor fosse extravagante não, era comum naquela época. O que há de diferente aqui é que a cultura dos caldeus, eles entendiam que os sonhos era a forma, era o caminho pelo qual os deuses revelavam os seus mistérios aos homens, em especial ao filho do deus Nebo, Nabucodonosor. Então, é esse o contexto dessa visão, e daí a curiosidade, né? o quão intrigado Nabucodonosor ficou com o sonho, por dois motivos. Primeiro, porque ele acreditava que o deus Nebo havia falado com ele naquele sonho. E pior ainda, ele acorda e não lembra o que o Deus revelou para ele. E por isso, queridos, ele tem essa preocupação, essa angústia, né? E de querer falar, de querer reconhecer, de saber o que os deuses haviam falado para ele naquele sonho. E é justamente aí que entra a figura de Daniel. Porque Nabucodonosor, ele acorda e ele faz o seguinte, olha, eu não sei o que os deuses me revelaram, então eu chame todos os magos. Apesar da palavra mago e adivinho, não eram pessoas que jogavam búzios ou tentavam... Não é isso. Essa era a forma como os cientistas da Babilônia eram chamados. Eles eram chamados de magos, tá? Astrólogos eram chamados de magos. Cientistas, matemáticos eram chamados de adivinhos por causa de previsões que faziam com base em cálculos matemáticos. E era esse o contexto, tá? Em que Nabucodonosor então manda chamar os magos e os adivinhos. E essas pessoas, queridos, elas vieram, né? E Nabucodonosor disse, olha, eu tive um sonho e vocês precisam me dizer a interpretação do sonho. Até aí, nada demais. Os magos, eles dizem, olha, é só o senhor dizer qual é o sonho e nós vamos interpretar o sonho para o senhor. E aí estava o problema, Nabucodonosor não lembrava do sonho, tá certo? Como ele não lembrava do sonho, ele agora lança um desafio. Olha, se vocês não
me disserem qual é o sonho, o que eu sonhei, e não me disserem o significado do sonho, eu vou mandar matar vocês. Eu vou cortar os braços, depois eu corto as pernas, depois eu corto a cabeça, e depois eu mando derrubar a casa de vocês com a família de vocês dentro. Olha que rei bonzinho, né? Olha que situação boazinha. Que coisa. Eu mando matar todo mundo, mando matar sua família, derrubo sua casa se vocês não me disserem o que eu sonhei. Se você for um bom leitor, nós não vamos aqui ler muito do capítulo, porque essa é uma história bem conhecida e depois você fique à vontade para lê-la, já com base no que a gente está conversando aqui, sua compreensão, seu olhar sobre o texto vai ser bem melhor, tá certo? Mas olha que coisa bacana, que fantástico. Quando Daniel não estava presente. Daniel era jovem demais para estar presente ali. Ele já era considerado mago. Pouco tempo antes ele havia se formado, concluído a academia da Babilônia, e ele fazia parte daquele grupo. Mas se você levar em consideração que haviam se passado só 5 anos, mais ou menos, desde que Daniel havia chegado na Babilônia, Daniel era um menino de 21 anos. Ele chegou com 16. Ele tinha 21 anos. E os guardas foram então atrás dele. Olha, o rei mandou reunir todos os magos e os adivinhos, porque se não disserem o que o rei sonhou, vocês vão morrer. E lá estava Daniel e os seus amigos. Olha que situação para um menino de 21 anos, um rapaz, um jovem de 21 anos, que iria morrer agora por uma coisa que ele nem sabia, ele nem estava lá presente. Mas quando Daniel é levado para onde estavam os outros, Daniel faz então um pedido: olha, me deixa falar com o rei então. E Daniel vai à presença do rei e pede ao rei tempo. Eu preciso de tempo para orar, para falar com o meu Deus, para que o meu Deus possa me dar não só revelar o sonho, o que o rei sonhou, como também dar o significado. E é aí onde a gente vai começar o nosso grande mistério da profecia, que é justamente essa situação. Daniel então vai orar. E olha só que interessante. Você está angustiado? Eu tenho certeza que esses dias de isolamento social ainda não nos deram a situação em que Daniel estava. Eu sei que nossos dias são dias difíceis, mas eu tenho certeza que ainda não chegamos ao ponto de estarmos entre a vida e a morte. Salvo talvez alguém que já esteja acometido pelo Covid-19 e esteja aí em uma situação mais difícil. Mas Daniel, diante dessa situação, diante da situação de vida ou morte, Daniel foi orar. Talvez aí seja um dos fatores que mais acalmem a nossa vida, mais acalme a nossa mente. O fato de estarmos em oração, de orarmos, apenas orarmos. Talvez isso nos dê a confiança necessária para passarmos por esses dias, por vivermos esta pandemia, se intensificarmos os nossos momentos de oração, de comunhão com Deus. E é isso que Daniel fez. Daniel, ao longo do livro de Daniel, você vai ver em vários momentos Daniel indo orar, a oração de Daniel se recolhendo para fazer uma prece a Deus. Gente, se vocês estiverem com dúvidas, tá? Acompanhando aqui um parênteses, você pode mandar sua pergunta aí, Magali vai ler aqui pra gente e a gente vai tirando dúvidas. Isso daqui não é um monólogo, isso daqui é um diálogo, é uma conversa, tá? A gente vai discutindo aqui, não entendi, pastor, isso aqui, como é que era lá? Se tiver o meu alcance, eu garanto que eu respondo. Se não, amanhã, no nosso estudo, no nosso segundo dia, tá? Vai ser sempre assim, sexta, sábados e domingos à noite, a gente vai fazendo então esse momento, esse bate-papo, tá bom? Então, quando chega nessa situação, então Daniel ora,
e Deus dá a Daniel o mesmo sonho que havia dado a Nabucodonosor, tá certo? E aí Daniel então retorna no dia seguinte e diz ao rei que está pronto para dizer não apenas o que o rei sonhou, mas também a interpretação do sonho. Veja aí o verso 28, Daniel capítulo 2, verso 28, porque aqui há um fato importante para os nossos dias, para nos dar essa segurança. Diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Olha só, queridos, a visão de Daniel é sobre os nossos dias, a visão de Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor era com relação aos nossos dias. Não é isso que a gente acabou de ler aqui? Podem mandar perguntas aqui, o Jean Carlos está perguntando aqui, podem mandar perguntas, se quiserem, mandem suas perguntas. Também, tá? A gente está aqui ao vivo, se quiser entrar ao vivo, eu estou vendo aqui um bocado de gente com câmeras, né, que estão com as câmeras aqui ligadas. Se você desejar, é só clicar aí nessa câmerazinha verde, eu vou aqui aceitar e aí você pode entrar ao vivo e todo mundo vai poder participar. Está logo abaixo dos comentários. Tá? Logo abaixo dos comentários tem uma câmerazinha, clica lá e você pode entrar ao vivo conosco e lançar a sua pergunta. Deixe-me só registrar aqui a presença, todos vocês são fantásticos, são importantes, mas eu confesso que estou até um pouco nervoso, porque a minha irmã, Rita, alguém de quem eu amo, assim, de paixão, está assistindo. Rita, muito obrigado pela tua presença, tá? Um abraço aqui para o meu sobrinho, para o Beni, para o Vicente, né? O Vicentão, meu cunhado. Espero que vocês estejam assistindo aqui, tá? Qualquer dúvida, entre em contato aí, se quiser dar um oi, se quiser só lançar uma pergunta. Ok, então um fato curioso aqui, vamos retomando, né, o nosso assunto, foi só um parênteses, um momento de família, e agora a gente vai começar a retomar o assunto. O verso 28, ele traz um fato curioso. A visão do capítulo 2 de Daniel é sobre os últimos dias. Não é sobre o que não estava para acontecer. Na verdade, ela começava com Nabucodonosor e ia até os últimos dias. Um fato importante, queridos, é que Deus, ele não permite que as suas profecias fiquem a critérios humanos para a interpretação. Toda profecia bíblica, a própria Bíblia a explica. A gente vê isso muito claro no livro de Daniel e no livro do Apocalipse, que a gente vai entrar nele nos próximos bate-papos. A gente pode entrar, você pode até sugerir alguma coisa que você quer, alguma profecia, alguma coisa do Apocalipse que você quer estudar, e a gente vai estudar aqui com você, ou de Daniel, ou de outra profecia. Já foi sugerido aqui que a gente visse amanhã o capítulo 24 de Mateus. Para mim está perfeito. Podemos falar sobre a profecia do capítulo 24 de Mateus, tá bom? Mas, já que essa profecia aqui é sobre os nossos dias, é a visão da estátua, né? De Nabucodonosor. Feliz semana, gente. Feliz semana. O pessoal está entrando aqui dando feliz semana. Feliz semana, irmã Jeane. Como está a senhora, a família? Tudo bem? A visão, o sonho que Daniel tem e que Nabucodonosor teve primeiro e Deus deu a Daniel também, é sobre a estátua e a sucessão dos metais da estátua. Nós temos a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, nós temos o ventre, né, a barriga e os quadris de bronze, nós temos mais ou menos da metade da coxa para baixo de ferro, os pés metade ferro, metade barro, e por fim uma grande e a parte mais importante desta visão, deste sonho, é a pedra que rola da montanha, sem ajuda de mãos, destrói toda a estátua e toma conta da terra. E nós vamos ver como isso se cumpriu e como foi se cumprindo, tá certo? Primeiro, a cabeça de ouro.
Depois que Daniel conta ao rei o sonho, Daniel agora vai dar a interpretação do sonho. E ele diz que Babilônia é a cabeça de ouro, rica, majestosa, fantástica, mas Babilônia ia passar. Curioso, com relação à queda de Babilônia, que você pode estudar depois o capítulo 5 de Daniel, e aí você vai ver sobre a queda de Babilônia, sobre o Mene, Tekel, Parsim, tá certo? Mas o bacana ali é o seguinte, gente, é que, paralelo a Daniel, Deus havia dado outra visão, uma outra profecia, só que agora escrita em Isaías. Isaías capítulo, deixe-me ver aqui, só para eu não perder aqui o fio da meada. Isaías capítulo 45. Abra aí a Bíblia. Isaías 45. E agora a gente vai entender o seguinte. Daniel foi escrito por volta do ano, nessa profecia, essa visão, ela é ali por volta de 400 antes de Cristo, não é isso? Aliás, 400 não, desculpem, 600 antes de Cristo. E Isaías vai mais para trás um pouco, pelo menos 140 anos antes. A gente está falando do ano 760 antes de Cristo. No ano 760, mais ou menos, antes de Cristo, já havia uma profecia 140 anos antes da queda de Babilônia, e eu queria destacar aqui um fato importante desta profecia de Isaías, capítulo 45. Abra aí a Bíblia e vamos acompanhar. Eu quero ler com vocês o verso 1, tá? Isaías 45, o verso 1. Deixe-me só ir passando aqui as páginas da minha Bíblia. Pronto, achei. Olha que interessante. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Qual é a importância desse verso? Lembra, aqui é 140 anos antes da queda de Babilônia. E aqui está sendo revelado o nome da pessoa que iria conquistar a Babilônia. Olha que interessante. Queridos, Isaías não sabia quem era Ciro. Nunca tinha ouvido falar desse nome. Ninguém em Israel tinha o nome de Ciro. A Médio-Persa eram dois reinos separados e minúsculos. Babilônia ainda não era o império que era. Ainda estava iniciando. E Deus já estava profetizando o nome da pessoa que iria conquistar a Babilônia. Agora, sabe o que é mais curioso? É que Ciro não era o rei. O rei era Dario. Dario o Grande. Aliás, desculpa, Dario o Medo. Ciro era sobrinho de Dario e comandante dos exércitos medo-persas. Ou seja, Deus está sendo preciso, não citando o nome do rei medo-persa, mas o nome do general que iria conquistar a Babilônia, que iria vencer os exércitos. Queridos, essa profecia, ela é tão fantástica, mas tão fantástica, eu fico abismado com ela, porque ela diz até o modo como Ciro iria invadir Babilônia. Diz que o rio Eufrates iria secar. E se você ler no capítulo 5, você vai ver que os medo-persas cavaram canais, fizeram uma barragem no rio e conseguiram entrar na cidade pelo rio Eufrates com água na altura da canela, como estava profetizado.
É isso que a gente precisa entender nesta noite. A certeza e a precisão de Deus ao revelar o que está para acontecer. E isso é bacana, queridos, porque quando a gente for estudar, por exemplo, o capítulo 24 de Mateus, que foi sugerido para amanhã, a gente vai ver que aquelas palavras são precisas. E depois, se vocês sugerirem a gente estudar aí Apocalipse, também vamos ter certeza ali de que as coisas se cumprem. Mas vamos lá, a sucessão agora dos metais, não é isso? Precisamos agora ir para a sucessão dos metais. Vamos no capítulo 2, se não me falha a memória, verso 38. Deixa eu ver se é o 2,38 mesmo. 37. Tu és, ó rei, tu és o rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. E aí, não vamos nos deter aqui, porque você conhece essa história. Leia o capítulo depois. A gente não vai se deter na leitura, tá? Porque eu quero mais é essa interação com vocês. Tá certo? O Jean Carlos está colocando aqui que o rio Eufrates trazia vida e sustento à Babilônia. Estudos mostram que a cidade podia passar anos sem abrir as portas por causa do rio. Exatamente. Um cerco à Babilônia, já que você tocou nesse assunto, era quase impossível. Porque o rio passava por dentro da cidade, o rio trazia peixe, o rio trazia água, os jardins suspensos da Babilônia eram verdadeiros pomares. Cercar a Babilônia era uma tremenda perda de tempo. O rio não só cruzava a cidade, como foi construído um canal em volta da cidade. Sabe aqueles castelos medievais que a gente via nos desenhos que tinha um fosso? Pois é, Nabucodonosor não construiu um fosso, ele construiu um rio. Ele desviou o Eufrates e Babilônia tinha muros que seguiam a margem interna do rio. Então não tinha como se chegar às muralhas, mesmo que se atacasse as muralhas e as muralhas viessem a cair, não tinha como atravessar. Mas Deus havia profetizado que a cabeça de ouro passaria e viria então o peito de prata. Quando essa profecia foi feita, queridos, isso acontece 60 anos depois. 60 anos se passaram até que chegassem ao capítulo 5 de Daniel e a queda de Babilônia. Nesses 60 anos, o reino Medo e o reino da Pérsia se uniram para formar o reino Medo-Persa, que Nabucodonosor nem sabia que existia. Por exemplo, outro fator aqui interessante, nós estamos aí falando do ano 400, ano 600 antes de Cristo. Vai olhar nos livros de história para você saber quem era a Grécia nessa época. E Roma? Eu acho que Rômulo e Remo ainda estavam mamando nas tetas da loba, né? Naquela estátua clássica dos gêmeos Rômulo e Remo, fundadores de Roma, né? Que foram alimentados por uma loba. Eu acho que eles ainda estavam nessa fase. Para vocês terem uma ideia, esses reinos eles não existiam ainda como potências. A Grécia ainda era um monte de cidades e estados independentes brigando entre si. Para você ter uma ideia, mas na visão eles são apontados como superpotências que dominariam o mundo. Isso anos antes. Os gregos só entraram na história por volta ali do ano 100 antes de Cristo, aliás, ano 200 até o ano mais ou menos 160 antes de Cristo. Por aí eu não vou ter agora uma informação exata, mas para você ter uma ideia do que está acontecendo. Tá certo? Curioso, queridos, aqui, essas cidades, esses reinos serem apontados séculos antes
como superpotências. Nabucodonosor nem sabia da existência deles. Aí, passado o reino Medo-Persa, nós temos o quadril, né, o ventre e o quadril de bronze. E aí, Alexandre, o pai de Alexandre, Carlos Magno, ele é quem unifica as cidades e estados gregos para formar um país, e não um monte de cidades. E é Alexandre quem consolida não só o país Grécia, como ele também consolida e amplia a influência dos gregos sobre os Medo-Persas, né, sobre o mundo. Ele vence então os gregos, vencem os Medo-Persas por volta ali do ano 330, mais ou menos, e ele avança, né? E a ideia de Alexandre é unificar o mundo e levar a cultura grega. E a gente vê que mesmo depois da queda da Grécia, quando Roma sucede com pernas de ferro, o grego ainda é a língua universal, era a língua da diplomacia, era a língua do comércio. O grego era o inglês dos nossos dias. Quem queria falar com pessoas de outros países não precisava saber a língua daquele país, bastava saber grego. E você conseguiria falar. Os comerciantes viajavam pelos países e faziam seus negócios falando em grego. Tamanho era a influência de Alexandre o Grande, mas o reino de Alexandre foi menor do que o reino dos Medo-Persas e nunca teve a grandeza intelectual e cultural de Babilônia. Na verdade, nenhum outro reino chegou aos pés intelectualmente ou culturalmente de Babilônia. Queridos, dito isso, nós vamos para as pernas de ferro. E aí realmente, em matéria de cultura, em comparação à cultura medo-persa, a cultura grega ou a cultura babilônica, os romanos eles realmente não foram muito privilegiados. Tiveram suas contribuições, claro. E fato curioso, eu não sei se você já percebeu isso, mas quando a gente estuda anatomia, a gente descobre essas coisas. As nossas pernas, elas são exatamente do tamanho do nosso tronco. Ou pelo menos, se você for uma pessoa simétrica, suas pernas vão ser do tamanho do seu tronco. Aqueles que são flexíveis, né, que têm flexibilidade, experimentem ficar em pé e abraçar as pernas. Você vai perceber que a sua cabeça ela vai ficar exatamente no finalzinho ali nos tornozelos. Por que eu estou dizendo isso? Porque de todos os reinos, o que mais durou foi quem? As pernas de ferro. Roma é o que mais durou. É o reino mais longo que governou, que reinou no mundo por mais tempo. Porém, o ferro, apesar da dureza, apesar de que o ferro amassa o bronze, amassa a prata, amassa o ouro, em matéria de crueldade e de força, ninguém superou Roma. Mas em matéria de cultura, ninguém superou Babilônia, a cabeça de ouro. Mas aí a gente tem o Império Romano, que vai durar mais ou menos ali do ano 100, do ano 200, 180 mais ou menos, 160 antes de Cristo, pelo menos 160 é a época ali em que os romanos eles entram ali na região da Palestina e tomam como cativo, né, Jerusalém e o reino da Judéia, que era chamado, né, inclusive o nome Palestina é um nome latino, tá? É um nome dado ali para aquela região que os romanos deram, Palestina.
E Roma, então, ela tem essa característica, é um reino duro, é um reino cruel e é um reino muito longo. Por volta do ano 500, 400 e alguma coisa, 450 até o ano de 530, é o período de declínio, né? Roma, o Império Romano começa a declinar, começa a acabar. Agora tem uma curiosidade no final dessa estátua, é que mesmo com o declínio do Império Romano, os pés da estátua, nós ainda percebemos que há o quê? Ferro. Ainda há ferro, ou seja, mesmo no declínio, o Império Romano ele deveria durar de uma forma agora misturada, sem ter liga, de uma forma não mais pura, mas esse Império Romano ele iria perdurar até o final. Porque os pés da estátua, é justamente, aqui na Adriana está perguntando aqui, qual é a parte da estátua que representa a Europa. É justamente essa parte agora, né, Adriana, que eu estou falando, são os pés da estátua. Os pés da estátua, você sabe, né? Acho que o seu pé deve ser igual ao meu. A gente tem 5 dedos num pé e 5 dedos no outro, é igual às nossas mãos, né? Tem gente que tem 6, mas eu conheci um rapaz em Recife que tinha 6 dedos. Mas aí a gente está com 5. Alguém fez uma pergunta aqui, Tarcísio Souza está fazendo uma pergunta. Tarcísio, brigadão aí, viu? Valeu por você estar assistindo, meu amigo, meu brother. Valeu. O fato das profecias ser um aviso das coisas que ainda vão acontecer. Já ouvi relatos de ser um destino já traçado. O que você me diz sobre isso, pastor? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Você está perguntando aqui se o fato de haver uma profecia como essa já é uma forma de predestinação, é isso? Então, se for, eu vou tentar te explicar por essa linha. Amigo, a sucessão desses reinos, ela foi já demarcada por Cristo, por Deus, tá? Pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, assim, se você falar sobre uma macrovisão, eu diria que sim, foram predestinadas à sucessão dos reinos. Mas se nós olharmos para a individualidade, para o livre-arbítrio de cada um que viveu, por exemplo, nesses períodos, não. Cristo, Deus, ele não predestina a vida das pessoas, mas Deus, ele predestina porque ele está no controle e ele controla a história, tá? Existe uma visão deísta, né? De que Deus é o Criador, mas Deus criou e abandonou. E aí as coisas começaram a acontecer ao seu bel prazer e Deus é apenas um espectador da história. Nós, adventistas, não cremos dessa forma. O que nós cremos é que Deus está no controle da história. Apesar de Deus ser atemporal, Deus está fora do tempo, Deus não existe na nossa forma de contar o tempo. Antes de todas as coisas existirem, antes do tempo existir, Deus já existia, então ele está fora do tempo, mas Deus ele não nos deixou a erro. Deus ele está no controle da história. E quando nós decidimos colocar a nossa vida nas mãos dele e aceitamos o senhorio dele sobre nós, aí agora Deus também assume o controle da nossa vida. E ele passa a conduzir a nossa vida, mas sem jamais interferir no livre-arbítrio. A qualquer momento eu posso decidir sair das mãos de Deus e tomar a rédea da minha vida nas minhas mãos. Posso facilmente fazer isso. Tá certo? Então eu não sei se eu consegui
entender bem a tua pergunta, mas se for isso daí, sim, Deus controla a história. Sim, Deus conduz, não de uma forma de controle, mas Ele conduz a minha vida se eu permitir isso a Ele. Ok? Então, voltando agora lá à pergunta da Adriele, né, sobre a Europa, é justamente essa a questão. Chegamos na Europa, tá? Por volta ali do ano de 400 e alguma coisa, 450, começa a haver uma série de invasões bárbaras, de tribos bárbaras, entre aspas, né, gente? Vamos entender bárbaros porque não tinham a visão romana da época. E aí eu estou falando dos francos, dos alemanos, dos anglo-saxões, dos visigodos, dos ostrogodos, tá? E algumas outras tribos que eu não vou lembrar agora o nome, mas pronto, o Jean está me falando aqui 474, ok, tá? E essas tribos, elas durante muito tempo, Roma conseguiu manter o controle das suas fronteiras, mas nessa época já havia ali uma briga, uma alternância de generais que conseguiam tomar o poder. Roma sempre foi caracterizada por uma conspiração, né, tremenda, aquela frase até tu, Brutus, porque Brutus era afilhado se não me engano, era deixa eu me lembrar agora o nome do imperador, não vou lembrar agora, mas ele era filho adotivo e apunhala o camarada pelas costas para tomar o poder, depois matam Brutus para tomarem o poder de Brutus, e assim era Roma. E essas sucessões de guerras internas enfraqueciam as fronteiras, porque constantemente os imperadores chamavam as legiões para defenderem Roma de outros generais de outras legiões romanas. E isso abre o espaço para essas sucessões de invasões bárbaras, que acabam tomando partes do território romano. E aí eu vou ter o surgimento da Inglaterra, da Alemanha, da França, de Portugal, da Espanha e de alguns outros países, tá certo? Ali principalmente países do leste europeu, os países baixos, né? Os bascos, e aí por diante. O que é que eu estou querendo? Onde é que eu vou chegar? Eu vou chegar num fato curioso da Europa, mas da influência do ferro ainda nessa Europa. Como assim? Chega um determinado momento em que os ostrogodos ou os vândalos, eles conseguem chegar às portas de Roma, da cidade de Roma, aos portões de Roma. Roma foi cercada. O imperador estava sem as suas legiões, então ele se acovarda. E nesse momento surge uma figura muito interessante na história, que é o bispo de Roma. Porque o bispo de Roma, ele sai da cidade, ele abre os portões, ele vai lá e fala com o líder dessa tribo, que apesar de ter o nome bárbaro, era uma tribo cristã, por exemplo. Tá? Era uma tribo ariana, que havia sido evangelizados por Ário, que tinha sido um dos pais da igreja. Houveram alguns problemas teológicos com Ário, que em outro momento a gente pode conversar sobre isso. Mas o que é que acontece? O bispo de Roma, ele consegue convencer esse rei a abandonar o cerco e ir embora em nome de Cristo. E quando ele retorna à cidade, então ele é aclamado com um título que era dado apenas aos imperadores. Quando ele retorna à cidade, ele é aclamado como Pontífices Maximus, como líder máximo, porque o imperador sumiu, se acovardou. E o bispo de Roma, então, ele toma essa preeminência agora de líder, não só religioso, mas agora um líder também civil, como imperador de Roma. E aí agora o Império Romano some e surge no seu lugar
o Sacro Império Romano. E o Sacro Império Romano é representado pelos pés, metade de ferro, ainda Roma, mas metade de barro, simbolizando essas tribos bárbaras que tentaram se unir ao Império Romano, primeiro por invasões e depois agora usando uma estratégia que é bem interessante, porque está previsto também no livro de Daniel como haveria de se tentar unir o ferro com o barro. Você acredita nisso? Até a forma como ia ser feito a tentativa de ligar ferro com barro aconteceu, isso foi previsto isso em profecia. Vamos ver aqui Daniel capítulo 2, a partir do verso 42 e 43. Vamos ler aqui o 42 e o 43, tá certo? Vejam aí. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes de ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Que fantástico, não? Alguém quer entrar ao vivo na live? Eu não entendi a pergunta. Se alguém quiser entrar, pode entrar, fiquem à vontade, tá? É Magali que está perguntando, né? Está dizendo aqui, eu perguntei. Gente, é porque as perguntas vão surgindo aqui, eu estou lendo a pergunta, nem vi direito quem foi que fez, tá bom? Mas olha só que interessante. Ela agora está rindo, gente. Está rindo aqui de mim. Eu devia virar a câmera para vocês verem ela rindo de mim. Pelo mico que eu acabei de pagar na frente de vocês, lendo a pergunta dela. Ela pensa que eu não me importo, eu estou entre amigos. A gente está num bate-papo aqui tão gostoso, eu não me importo em pagar um miquinho não, tá certo? Para vocês. Vamos continuar então. Aqui está sendo previsto, do mesmo jeito que lá no livro de Isaías foi prevista a forma como Babilônia iria cair, agora, na mesma profecia de Daniel, está sendo prevista a forma como os reis, como a Europa tentaria se unir em um único reino novamente. Porque eu tinha agora a questão do Sacro Império Romano, que durante ali, que vai aí do ano 534, mais ou menos, até o ano de 1797, olha quanto tempo, né? Quanto tempo, 1797, e nesse meio tempo, algumas pessoas, alguns grandes líderes tentaram unificar a Europa, usando essa estratégia. Carlos V, rei da Espanha, ele foi considerado o avô da Europa, porque ele tinha seus filhos casados com reis, com rainhas, seus netos subindo aos tronos dos reinos, porém não havia união. Mesmo sendo parentes, brigavam entre si. Outro que tentou fazer isso, né, o próprio Carlos Magno, e depois Napoleão, e a Rainha Vitória, então, mãe da Europa, né? A Rainha da Inglaterra conseguiu casar todos os filhos e todos os netos com herdeiros diretos dos tronos da Europa. Talvez o que teve mais sucesso tenha sido ali Carlos Magno, que conseguiu unificar aí um pedaço da Europa, mas não conseguiu. Para vocês terem uma ideia, até Napoleão tentou fazer isso. Napoleão sonhava com uma constituição única para todos os países da Europa, uma língua única para todos os países da Europa e um governo único. Só que como ele já havia visto, né, que pelos casamentos não dava certo,
ele usou a estratégia da conquista militar e foi fazendo uma guerra atrás da outra, uma guerra atrás da outra. A máquina de guerra francesa nas mãos de Napoleão Bonaparte era algo fantástico. Até que veio a Batalha de Waterloo e, de uma forma muito estranha, muito miraculosa, o homem perdeu, e não só perdeu, como foi arrasado, tá certo? Por conta disso, o próprio Napoleão, ele faz ele diz uma frase interessante, né? Ele diz que não havia reino na Europa que pudesse detê-lo, mas nem ele podia contra o rei dos céus, contra o Deus do céu. O próprio Napoleão, ele reconhece a sua derrota como um ato divino. Isso acontece aí por volta de 1815, quando há a queda, né, assim, do Império Francês. Outro que tentou na base do militar, mas para os nossos dias, é Adolf Hitler, né? Hitler, por exemplo, que dominou grande parte da Europa, mas que por fim também foi completamente arrasado, completamente destruído, né? Inclusive, a gente pode até amanhã, vou voltar a citar algumas curiosidades que estão previstas na profecia com relação ao capítulo 24 de Mateus, e que envolve também esse indivíduo, né? Essa personificação do mal. Mas então, queridos, diante de tudo isso que eu falei, tem uma coisa que eu acho interessante e agora a gente já vai concluir. Pastor, que certezas eu posso ter com relação ao meu futuro? Existe uma frase de Ellen White, muito conhecida e talvez nos nossos dias muito verdadeira, que ela diz que nós só iremos temer o futuro se esquecermos de como Deus cuidou de nós no passado. E eu agora vou dizer para vocês assim: eu só vou temer o meu futuro, eu só vou ter medo do coronavírus, eu só vou ter medo da crise econômica que está por vir, que dizem que vai ser tão dura quanto foi a crise econômica de 1929, 1930, a quebra da Bolsa de Nova York. Por que eu não tenho esses dias? Porque eu olho para o que a gente acabou de ver e vejo Deus cuidando da história da humanidade passo a passo. E a partir de amanhã, então, a gente vai começar a conversar, a ver as profecias para o nosso futuro. Eu quis começar por essa, para você ter certeza de que o que a gente vai falar de amanhã e dos próximos finais de semana é para que você tenha certeza de que o que está por vir irá acontecer da forma como está profetizado, porque o que já foi profetizado no passado irá se cumprir. Ou melhor, já se cumpriu. E cumpriu de uma forma precisa, tá certo? De uma forma milimetricamente precisa. O que diz que Deus está no controle da história. E Deus está no controle da minha história. E por que então eu vou ter medo? Por que temer o meu futuro, se esse Deus que me ama e em cujas mãos eu coloquei a minha vida, conduziu a história da humanidade até agora de uma forma precisa, e o que ele tem para o meu futuro é exatamente a última parte desta profecia do capítulo 2. Aquela pedra que é lançada sem auxílio de mãos. E a pedra, ela vem rolando. Eu não sei se você já tentou rolar uma pedra de cima de uma ribanceira. A pedra, ela não rola, ela quica. Ela vem batendo, ela vai girando, mas ela vai quicando, vai batendo, sobe, voa, bate lá embaixo, voa de novo, bate lá embaixo. Mas sabe o que é curioso nisso? É que a pedra, ela não vem quicando e bate nas pernas da estátua, ela não voou e bateu na cabeça da estátua, ela vem e bate precisamente nos pés da estátua, aonde a estátua era frágil. E ela não só derruba a estátua, mas ela vem triturando a estátua. Ela esmiuça, esmiuçar é triturar, reduzir a pó.
toda a história, toda a grandeza desses reinos. E esse reino toma conta da terra. E aqui eu tenho duas aplicações que eu queria mostrar para vocês e conversar com vocês. Primeiro, a mensagem da volta de Jesus como sendo o reino de Deus. Aquela mensagem, o reino de Deus aqui na terra. A grandeza da volta de Jesus. Que logo após 1797, né, que é quando o general Berthier ele leva como prisioneiro de guerra o Papa Pio VI, colocando fim à influência e dando um basta, né, ao Sacro Império Romano. Nós temos aí alguns acontecimentos que vão iniciar em 1753 e vão até 1833, se não me falha a memória, 1830, 1833, que nós vamos ver e vamos falar com as datas precisas amanhã, tá certo? Porque envolve o capítulo 24 de Mateus, mas que a gente vê acontecimentos que sinalizaram essa sequência, né? De 1700 e 1700 ali alguma coisa, a sucessão vai até 1830 e em 1830 é onde se inicia um reavivamento de uma mensagem da volta de Jesus, que, pasmem vocês, havia sido esquecida não pela igreja romana, mas a volta de Jesus havia sido esquecida pelas igrejas protestantes. Não se falava mais sobre a volta de Jesus. Então, essa retomada do reino de Deus e essa mensagem que hoje nós estamos lutando com todas as nossas forças para que alcance o mundo todo, para que então venha o fim, também pode ser representada por essa pedra, tá bom? Janiele colocou aqui: não devemos ter medo, porque Deus está conosco. Okay. Eu creio, e eu também creio, é assim que eu creio. Então, para a gente encerrar, tem uma pergunta aqui ainda? Não, foi uma sugestão que... Foi feita uma sugestão aqui? O Jean, ele sugeriu que fosse estudado o capítulo 3 do livro de Daniel. Só que eu não estou conseguindo ver mais. Ok, podemos também, Jean. Então nós podemos fazer assim, como já foi solicitado antes, o capítulo 24 a gente estuda o 24, depois a gente pode voltar para o capítulo 3 de Daniel. E na DLL que também sugeriram, na DLL, que é mesmo, fazer uma série sobre o livro Eventos Finais. Eu expliquei que já houve. Certo, nós fizemos, tá? No canal do YouTube, Distrito IASD, Distrito de Salgueiro, nós temos ali uma série de, acho que 9 mensagens curtas ali de 30 a 40 minutos, né? Isso é curto, mas para um estudo de profecia é curto. Falando ali sobre o livro Eventos Finais, tá? Está ali já, eu recomendo vocês que assistam. Então, queridos, para a gente encerrar esse momento aqui, a mensagem do reino de Deus, ela precisa realmente dominar o mundo. Esse reino eterno, esse reino fantástico, maravilhoso, de paz, de mansidão, de alegria, esse reino precisa conquistar o mundo, né? Hoje pela manhã a gente estava falando, né, no estudo da lição, e nós vimos a quantidade de idiomas que existem. Quase 20 mil línguas, dialetos falados no mundo. E a Bíblia, por exemplo, só é traduzida para pouco mais de 8.500 línguas e dialetos. Ainda falta essa pedra dominar o mundo. Eu acho fantástico porque essa pedra, ela começa a derrubar a estátua quando a primeira mensagem angélica é anunciada, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E quando essa pedra bate com mais força e derruba a estátua, quando surge a voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia,
que deu a beber as nações do vinho da sua prostituição. E aí, queridos, a estátua cai por terra e a mensagem do reino de Deus, o reino simbolizado pela pedra que foi lançada sem mãos humanas, pode então dominar o mundo. Queridos, eu agradeço demais a presença de vocês. Esse momento, eu particularmente gostei muito dessa interação. Gostei muito de conversar, de poder falar com vocês, de ler as perguntas. Não fiquem acanhados, usem a câmera para que todos possam ver e participar também, tá certo? Eu fiquei maravilhado com essa noite. E eu queria então convidar você para amanhã, às 8 horas da noite, voltarmos para estudarmos o capítulo 24 de Mateus, tá certo? Eu louvo ao Senhor por esse momento, muito obrigado pela presença de vocês. Se gostaram, convidem mais pessoas para estarem conosco amanhã, tá certo? E eu queria encerrar então com uma oração, mas antes dessa oração eu queria fazer um apelo a você, porque você faz parte desta pedra e você é encarregado de anunciar, de fazer com que esta pedra domine o mundo, para que esta mensagem do reino de Deus alcance toda a nação, tribo, língua e povo. Eu queria pedir a você, meu irmão, minha irmã, seja você cristão ou não, evangélico ou não, adventista ou não, vamos nos unir para proclamar as verdades das profecias para o tempo do fim. Desvendamos esta noite nossa primeira profecia e queremos convidar você para participar de outras profecias, do estudo de outras profecias. Eu também gostei, Jeane, para mim foi uma bênção também poder participar desse momento com vocês. Vamos então amanhã dar continuidade. Quem vai estar aí amanhã, coloque aí uma mãozinha, faça um aceno aí para a gente ver a quantidade de pessoas que estão dizendo que vão estar amanhã. Faça o seguinte, só coloque aí um like. Pronto, se você colocar um like aí, um dedãozinho aí para cima, eu vou vendo aqui os que vão estar amanhã conosco. Graças a Deus a minha esposa vai estar conosco amanhã, hein? Louvado seja Deus que ela não vai sair de casa, ela vai estar aqui conosco. Oh, coisa boa! Gente, Deus abençoe vocês. Eu estou vendo aqui que as mãozinhas estão subindo aqui, muitas, graças a Deus. Magali está dizendo que vai estar bem muito, ela vai estar bem muito aqui conosco. Que bom, que bom. Gente, eu fico maravilhado. E esse momento é assim mesmo, é um momento de alegria. Nós não estamos num sermão, estamos numa conversa, tá certo? Então eu fico feliz pela presença de vocês e vamos orar então? Podemos orar? Então vamos orar. Pai Santo e Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, por esse momento, por essa conversa, por essa discussão tão agradável, Senhor. Obrigado por desvendar para nós o mistério da primeira profecia. Essa profecia que nos dá segurança, Senhor, para estudarmos todas as outras. Porque se vimos a sucessão dos reinos, se hoje nós podemos aprender que Deus está no controle da história deste planeta e podemos concluir que esta pedra, este reino eterno, esse reino de amor, esse reino de paz, ele irá se tornar uma realidade, porque é a única parte desta profecia do capítulo 2 que ainda não se cumpriu. É o Evangelho sendo pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, para que então venha o fim. Para que o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, do seu Cordeiro e do Espírito Santo seja uma realidade em nossas vidas. Por isso, Pai, te agradecemos por esse momento. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado. Agora te pedimos uma noite de paz, de alegria, um restante de noite agora com nossa família, agora não mais desesperançados,
mas repletos de esperança nos dias que estão por vir, porque serão dias difíceis, mas serão dias de muita alegria na presença de Deus. Fica conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Fica em paz e até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, convida os teus amigos para amanhã à noite, para a gente continuar esse debate, tá bom? Fica na paz. Deus abençoe vocês.